Olá pessoal, sejam bem-vindos. O título da nossa aula de hoje é Energia Solar Trifásica 220 volts. Bom pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês como automatizar inversor de frequência para bombas, ok? Então, o inversor de frequência está hoje em primeiro lugar em sistema de energia solar trifásica, ok? Então, sistema de energia solar, nós não podemos utilizar chave pastilha direta, chave reversora, chave estrela e triângulo, chave compensadora. Nós não podemos utilizar esse tipo de chave em sistema de energia solar trifásica, ok? Então, o único equipamento eletrônico que podemos utilizar em energia solar é inversor de frequência, ok? Então, primeiramente, eu vou apresentar o projeto para vocês no AutoCAD Elétrico 2010. Depois, eu vou simular a automatização do inversor de frequência acionando uma bomba submersa de 3 cavalos, ok? Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho no AutoCAD Elétrico 2010, temos um projeto aqui são 16 placas, dois conjuntos de 8 placas para atender uma bomba submersa para pulso artesiano de 3 cavalos, 220 volts trifásico, ok? Então aqui nós temos as placas, já foi calculado, certo? Já foi calculado essas placas, nós temos aqui 8 placas de 320, 36 volts, ela é 45 volts circuito aberto, então para se fazer esse cálculo do número de placas, você tem que multiplicar o número de placas pela tensão de circuito aberto, ok? Então, nós temos 8 placas, 8 multiplicado por 45 volts, que é igual a 360 volts. Por quê? Porque o inversor, esse tipo de inversor para energia solar trifásica, a tensão máxima dele de entrada é 380 volts e a tensão de saída é 220 volts corrente alternada, ok? Então, é por isso que você não pode colocar mais do que 8 placas de 360 na tensão de 36, certo? Porque aqui eu demonstrei para vocês que 8 vezes 45 volts, está aqui ó, as especificações, placa solar, minha casa solar, ela vem de placa solar, então está aqui as características de uma placa solar de 320 36 volts. Aqui é a tensão nominal de funcionamento do motor, certo? 36 volts. Quando o motor, digamos que o motor parou, então a tensão ela passa para 45,3. Nesta situação, cuidado, é aqui onde você vai calcular o número de placa solar. Isso eu expliquei lá no dimensionamento de placa solar para bomba submersa motor de 2 cavalos. Eu expliquei lá. Eu chamei até isso aqui de tensão de pico. Tensão de pico é porque quando você se calcula capacitores permanentes para motores monofásicos, é claro que você vai calcular pela tensão de pico, aquela tensão maior. Aqui ele chama tensão circuito aberto. Quando se fala em circuito aberto, é porque o motor está parado. Apenas as placas estão gerando tensão sem carga. Então, quando as placas estão gerando tensão sem carga, a tendência é crescer. Isso vai depender da temperatura meio ambiente, ok? Então, o número de placas ele é calculado em cima dessa tensão aqui em circuito aberto. E não pode ser calculado pela tensão de carga, a plena carga do motor. Isso aqui é a tensão nominal da placa, em funcionamento, com carga, 36,8. E quando não tem nada ligado na placa, circuito aberto, a tensão cresce, ela chega a 45,3 volts. Então é por aqui que você vai calcular o número de placas. Não pode ultrapassar 380 volts, que é a tensão máxima de entrada do inversor de frequência. Então até aí vocês entenderam, ok? Então ele diz que a corrente máxima dessa placa é 8, certo? Então é 8. Então se é 8 amperes, é só você fazer os cálculos. Você pega 320
dividido por 36 volts, que é igual a 8, é claro, 8 amperes. Mas o projeto que eu estou apresentando aqui para vocês, para automatizar uma bomba de 3 cavalos, não dá. Uma placa de 320 não dá, então tem que dobrar a potência. Então, eu tive que ligar em série dois conjuntos de 8 placas, com equivalente a 2 placas. Então, você multiplica por 2. Então, você multiplica 320 multiplicado por 2, 640. Então, dividido por 36, é claro que é 17 amperes. Então, a corrente nominal de um motor trifásico de 220 é 11 amperes, ok? Então, com certeza, duas placas de 320 dá para atender o motor de 3 cavalos. Então, tá aqui, por isso que apareceu aqui os dois conjuntos aqui, ó. Nós temos dois conjuntos de 8 placas. Você somou as duas potências, 360 mais 360, e dividiu pela tensão, deu 17 amperes. Foi o que a gente viu agora. Você multiplica 360 multiplicado por 2, que é igual, dividido por 36 volts, é claro. Ó, você pega 320 multiplicado por 2, que é igual, dividido por 36, que é igual 17 amperes. Então, dá na hora. Então, meu motor é 11 amperes, a corrente nominal dele. Então, cada conjunto desse aqui contém 8 placas. Cada conjunto desse aqui contém 8 placas, que corresponde... É uma placa de 320, aqui o equivalente aqui é uma placa, certo? Uma placa de 36 volts. Aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 placas ligadas em série. O equivalente é uma placa de 336. Aqui também são ligadas em série 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O equivalente é uma placa. Então, 1 mais 1, 2. Então, somando 320 mais 320, que eu acabei de calcular para vocês, 320 multiplicado por 2, que é igual a 640 watts. Então, é a potência total das 16 placas ligadas em série, certo? Então, dá para atender um motor de... Dá para atender um motor de 3 cavalos, que é 11 amperes. Está passando aqui com sobra. Então, está calculado. Então, aqui o fabricante aqui do inversor, ele diz que é para você usar, aqui está dizendo, até 10 placas de 260. E no máximo, até 8 placas de 320 watts. Está aqui, ó. Certo? Foi o que eu fiz aqui, ó. Então, já calculei. Estou usando aqui no máximo 8 placas de 320. Está calculado para o motor de 3 CV. Bomba submersa. Certo? Então, aqui nós temos o inversor, tensão máxima de entrada 380 volts corrente contínua, tensão de saída aqui 220 corrente alternada. Certo? Então, aqui nós temos o DPS, nós temos dois disjuntores, um disjuntor 16 amperes para cada conjunto de placas, 8 placas. Temos o DPS de proteção, certo? Aqui DPS do outro lado. E aqui temos o contator. Se você vão ver lá na simulação, vou apresentar esse contator para acionar o inversor, certo? Aqui nós temos o ângulo solar das placas, suporte placa solar no solo, certo? Aqui o ângulo solar no horizonte, sol nascendo 20 graus, quando o sol tiver 20 graus no nascente, já começa a gerar energia. Ângulo solar no horizonte. E aqui é o poente, quando o sol tiver 10 graus em relação ao nascente, para de gerar energia elétrica, certo? Ângulo solar, aqui para de gerar energia, quando o sol tiver 10 graus no poente, certo? Então está aqui, inversor de frequência, entrada 380, saída 220, potência inversor 4 kW para uma bomba de 3 cavalos, ok? Está calculado, cabo 3 por 4 mm, motor 3 CV, certo? Então tá aqui, os cabos 2 6 mm, positivo e negativo. Não se esqueça de aterrar, essas placas são aterradas,
certo? Elas são aterradas, a estrutura metálica é aterrada, porque aterramento que o projeto completo, certo? Então, vocês já aprenderam aí, né? Então, eu vou apresentar a simulação para vocês. Outro detalhe que eu vou explicar para vocês, pessoal. Outro detalhe. Esse aqui é o inversor, certo? Eu acabei de demonstrar para vocês que aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Isso aqui é para... Aqui ele pode utilizar até 10 de 260, que são placas de 260, não 320. Eu apresentei aqui placa de 320, é diferente. Eu estou fazendo essa demonstração aqui que é para vocês fazerem o comparativo de placa de 320 com a placa de 260. Só que a próxima aula que eu vou apresentar é o projeto de Landry Salles, Teresina, Piauí, que vai funcionar em setembro. Então, o próximo projeto que eu vou apresentar é com placa de 260. Aí vocês vão fazer o comparativo com essa aqui para o motor de 3 cavalos. Está funcionando em Teresina, Piauí. Certo? Então, esse detalhe aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Aqui nós temos o inversor, a saída aqui é a ligação do motor no inversor. Presta atenção, se essa distância aqui ultrapassar 60 metros, aí você vai ter que instalar transformador isolador, certo? Para quê? Para proteção contra EMI, interferência eletromagnética. Se passar de 60 metros, se essa bomba tiver com 60 metros de profundidade e tiver uma distância de 15 metros ou 20 do quadro, você é obrigado a instalar transformador isolador. Se por acaso você não instalar o transformador isolador, você tem que multiplicar a potência do inversor pelo fator 1.30. 1.30. Você vai ter que multiplicar. Proteção contra EMI, interferência eletromagnética. Então vão anotando aí. Interferência eletromagnética. Bom, pessoal, isso aqui ocorre com todos os inversores de frequência. Então, cuidado com a distância do motor para o inversor de frequência. Se passar de 60 metros, os cabos do motor passam a funcionar como antena transmissora de interferência eletromagnética. A interferência eletromagnética ela é outra característica de todo e qualquer circuito chaveado. Inversor de frequência é um circuito chaveado. Ela pode se propagar pelos cabos, se tornando uma antena de transmissão de ondas eletromagnéticas, quando é chamada de EMI conduzida pelos cabos, ou através de ondas de rádio chamada EMI radiada. Então, se o cabo do motor estiver acima de 60 metros, você tem que dobrar quase a potência do inversor, certo? Então, você vai ter que multiplicar. Quando você calcular o inversor, por exemplo, se você tem um inversor digamos, um inversor de 3 kW, digamos, você tem um inversor de 3 kW para uma distância de 60 metros, se ultrapassar essa distância para 100 metros, digamos, temos que multiplicar 3 kW por 1.30. Então, se ultrapassar, você tem um inversor instalado em um motor em 30 metros, até 60 metros. Se passar de 60 metros, os cabos vão passar a funcionar como antena transmissora de EMI, interferência eletromagnética. Vai gerar ondas eletromagnéticas. Então, os cabos vão funcionar como antenas. Então, para proteger, eliminar a interferência eletromagnética,
E, no caso, se você não for instalar o transformador isolador, você tem que multiplicar a potência do inversor atual pelo 1.30. Então você vai ter que instalar um inversor maior, certo? Então você multiplica 3 multiplicado por 1.30, é claro que 3.9 ou 4 kW. Então tá aí, pessoal. Então para que serve isso aqui? Isso aqui é para proteger contra MI. Então, no caso, se você não for instalar o transformador isolador, aí você vai ter que quase dobrar a potência do inversor para eliminar a interferência eletromagnética. Que é essa aqui, interferência eletromagnética. Você tem que dobrar a potência do inversor, acima de 60 metros. Se ultrapassar essa distância para 100 metros, temos que multiplicar pelo fator 1.30 para eliminar a interferência eletromagnética. Para que serve isso? Para que serve? Então, para eliminar a interferência eletromagnética. Certo? Para eliminar a interferência eletromagnética. Para que serve? Claro, serve para eliminar a interferência eletromagnética. Porque se você não fizer isso, os cabos do motor vão funcionar como antena transmissora de ondas eletromagnéticas. Certo? Isto, no caso, se você não quiser instalar o transformador isolador, aí você vai ter que quase dobrar a potência do inversor. Certo? Então tá aí, tá entendido. Então, proteção contra EMI, interferência eletromagnética. Aqui, ó. Interferência eletromagnética. Inversor 3 kW para a distância de 60 metros, no caso, motor de 3 cavalos. Se ultrapassar essa distância para 100 metros, temos que multiplicar 3 kW por 1.30, então é 4 kW. Para que serve? Para eliminar a interferência eletromagnética. Está aí a resposta. Tá ok? Então tá aqui, mostrei. Se passar de 60 metros, você vai ter que dobrar a capacidade do inversor. Tá ok? Então tá aqui o projeto, eu apresentei para vocês. Certo? Tá bom? Projeto energia solar sem bateria trifase para eletrobomba submersa de 3 cavalos. 2 conjuntos de 8 placas de 320 36 volts. Certo? Aí, se vocês quiserem copiar, tá aí, ó. Bacana aí, ó. Certo? Tá aqui o inversor. Aí, ó. E o motor. Cabo. Tá aqui a placa. As placas. Ângulo solar. Certo? Tá aí, ó. Tá aí as placas aí, ó. Então tá aí, eu demonstrei para vocês. Certo? Tá aqui o inversor 4 kW. Acabei de calcular. Por quê? Para mim não instalar transformador isolador para eliminar a interferência, eu multipliquei pelo fator 1.30. Aí eu vou instalar um inversor de 4 kW, que era para instalar um de 3, mas eu não vou instalar porque eu não vou instalar transformador isolador. Porque esse motor vai ficar acima de 60 metros de distância para o inversor. Aí eu tive que dimensionar um inversor de 4 kW. Então vamos simular o funcionamento. Então aqui o funcionamento, pessoal. Ó, então presta atenção aqui, ó. Aqui nós temos o sistema de boia aqui, ó. A bomba joga aqui na caixa d'água, um sistema automático de boia. Então vamos ver como é que funciona isso aqui. Como automatizar o inversor de frequência. Está aqui o sistema automático. Então vamos lá. Aqui nós temos o inversor aqui à esquerda. Nós temos até no máximo a tensão 380 em corrente contínua aqui na entrada. Contator, está lá o contator no projeto. Aqui o contator C1, está aqui no projeto. Contator C1 no projeto aqui, ó. Está aqui o contator. É obrigado a usar esse contator. Inversor de frequência. Motor de 3 cavalos, bomba submersa, relé térmico. Inversor 380, corrente contínua 220, corrente alternada. Aqui temos o sistema de controle do inversor. E aqui nós temos o botão manual e automático. E aqui temos reservatório com duas boias. Boia superior e boia inferior. Boia superior desligar a bomba, boia inferior
ligar a bomba. Então aqui é um inversor automático. Então como é que funciona isso aqui, pessoal? Ó, executar o programa. Aí eu vou clicar nessa caixa aqui, olha. Aqui é para parametrizar a frequência. Muito cuidado com isso aqui, ó. Atenção aí, vocês que vão usar a bomba Leão. Bomba Leão Monte Azul Paulista, São Paulo. Vocês que vão usar a bomba Leão submersas. A bomba Leão só trabalha na faixa de 40 e 60 Hz. Ela trabalha na faixa de 40 e 60 Hz. Você nunca pode funcionar a bomba Leão abaixo de 40 Hz. Você pode funcionar na faixa de 40 a 60 Hz, 40, 50, 55, 60, ok? Então vamos deixar próximo 60 Hz. Aí eu vou ligar aqui o disjuntor de comando. Vou ligar o motor agora. Colocar a chave automática, posição automática aqui, ó. Chave, ó, de comando. O reservatório baixou o nível. Aí ligar a bomba, ligou. Tá aqui, ó. Bacana aí, ó. O motor vai atingir 2.000, 3.000, tá com 3.420 rotação por minuto, com a frequência de 55. Vamos botar a frequência aqui de 50. Ele pode funcionar no máximo até 40, no mínimo até 40 Hz. Não pode funcionar menos que 40 Hz, pessoal. Até 40 Hz, bomba Leão. Até 40 Hz. Até 40 Hz. Vou deixar em 40 Hz. Vamos ver a velocidade. Vamos deixar com 45. 45 Hz está bom. É a velocidade mínima. Então vamos desligar. Vou ligar novamente. Aqui, ó. Vai chegar uma rotação de... O motor vai funcionar com uma rotação aqui, tá aqui, ó. Vou aumentar aqui para vocês verem. O motor está funcionando com uma rotação de... Tá aqui, ó. O motor está funcionando com uma rotação de 2.600 rotação por minuto. Tá aqui, ó. Neste exato momento, a bomba submersa. Com a frequência de 45. Se eu colocar para a frequência de 60, ela vai funcionar com 3.060 rotação. Se eu colocar para uma frequência de 40, ela vai funcionar com 2.400 RPM. Então, esses testes foram feitos lá em Landry Salles, Teresina, Piauí. Estes testes de frequência foram feitos lá em Landry Salles, Teresina, Piauí. Você não pode funcionar bom menor do que 40 Hz. Então, você tem que funcionar ela na faixa de 45 a 60 Hz. Não deixar com 50 Hz. Tá aí, 50 Hz, com 3.000 rotações por minuto. Certo? Ok? E máximo 60 Hz. Que elas foram projetadas para funcionar com 3.060 rotações por minuto. Tá aqui, ó. Ok? Então tá aí, demonstrei a frequência para vocês. Ela funciona na faixa de 40, 45, 50, 55, 60. Ok? Normal. Tá, foram feitos esses testes lá em Landry Salles, Teresina, Piauí. Ela tá funcionando lá. Agora em setembro nós vamos instalar o sistema com a bomba de 3 CV sem baterias. Placa solar sem baterias. Lá está funcionando com baterias. Placa solar com baterias. Então vamos simular agora o funcionamento. Eu já ensinei para vocês a frequência que das bombas aqui Leão. Então a bomba Leão tem que funcionar na faixa de 45 a 60 Hz. Então vamos simular o funcionamento aqui de novo. Vamos simular o funcionamento das boias agora. Boia automática. Vamos lá. Então, vamos fazer o teste. Então, vou executar o programa. Aqui nós temos o comando de automação do inversor. Aqui à direita, nós temos a chave liga, posição automática e chave manual. Essa chave manual, no caso, se der problema nas boias, você funciona manualmente a bomba, sem boia. Então, eu vou fechar aqui, vou fechar a chave, digamos que o nível baixou, ó. O motor está funcionando, ó. Digamos que o nível está subindo, ó. O nível está subindo, vai desligar, ó. Desligou. O nível está baixando, ligou. O nível está subindo, desligou. Então tá aí, demonstrei para vocês como se automatiza um inversor de frequência, pessoal. Então, isso aqui é para um sistema de bomba submersa 3 cavalos. Então, o diagrama de comando é esse aqui, ó. Aqui nós temos o contato auxiliar da bobina do contator que fecha e manda o inversor funcionar, a bomba.
Então isso aqui serve para desligar o inversor, certo? Que não precisa ele ficar ligado. Então quem liga e desliga o inversor são os automáticos de nível, as boias, certo? Ok? Então vocês aprenderam aí, vou fazer mais um teste. Bom, fecha o disjuntor geral de comando 24 volts, esse comando é 24 volts. Fecha a chave pulsão automático. Nível baixo, bomba ligando, bomba está ligada. Nível alto, bomba desliga. Nível baixo, bomba liga. Então tá aí, o motor está funcionando neste exato momento. A bomba submersa de 3 cavalos com uma frequência de 45 S com rotação de 2060 rotação por minuto. Então tá aí, ó. Certo? Ok, pessoal? Então tá aí, ensinei para vocês como automatizar um inversor de frequência através de automático de nível no reservatório, certo? Então tá aí, se vocês copiar, vocês copiam aí, ó. Tá aí para vocês copiar, certo? Vou passando aí para vocês copiar, ó. Tá ok? Vou puxar para a direita. Aí vocês copiar, tá ok? Aí, tá ok? Então tá aí para vocês copiar, pessoal. Fazer o teste aqui novamente. Ligar. Nível baixo, bomba ligada, tá lá. Bomba ligada, ó. Tá aí, ó. Tá funcionando perfeitamente. Aqui a frequência, ó. Presta atenção, ó. Ok? Aqui vocês alteram a frequência aqui, ó. Certo? Ó. A frequência de 60 chega a 3.060 rotação por minuto. Tá aqui, ó. Ok? Então tá aí, pessoal. Muito obrigado. Hoje eu ensinei para vocês como automatizar uma eletrobomba através de inversor de frequência. Certo? É assim. É assim que vocês têm que esquematizar. Comando simples. Simples em comando para ligar o inversor de frequência. Simples, pessoal. Não tem nada aqui difícil. É só um contator principal para energizar o inversor. E quem vai acionar o inversor, é claro, são os automáticos de nível aqui do reservatório. Ó. Tá aqui, nível alto, desliga. Nível baixo, liga. Tá aí, ó. Tá aqui, a frequência aqui, ó. Pronto, tá aí. Vocês. Tá ok, pessoal? Então tá aí. Testado. Inversor de frequência para eletrobomba submersa de 3 cavalos, 220 volts trifásico. Tá bom? Obrigado aí, até a próxima aula.